Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver vendo esse vídeo em outro horário. Marcos aqui falando, tudo bom? Eu vim aqui nesta tarde trazer uma palavra para o seu coração, a palavra do Senhor. Eu gostaria de falar para você que nesta tarde que o deserto não é o seu lugar. O deserto não é o seu lugar, o deserto não é o meu lugar. Na realidade, o deserto é um lugar de passagem, né? O deserto não é um lugar de permanência, um local de moradia. O deserto não é o seu lugar. Nós temos alguns momentos na Bíblia, algumas histórias, onde relata que o deserto ele ajudou muitas pessoas. Ele foi assim uma experiência na vida de muitas pessoas. Alguns personagens bíblicos, que Deus usou, que Deus trabalhou na vida dessas pessoas, e que o deserto fez parte dessa transformação, desse processo. Eu escolhi duas passagens, duas histórias, né? A primeira história é quando fala que o deserto não é o seu lugar, o deserto não é o fim. É a história de Abraão, né? É a história de Abraão com Agar, a serva de Sara. Quando Ismael já havia nascido, já estava um jovenzinho, né? E Deus falou para Abraão, faze tudo o que Sara, tua mulher, disser, né? Está lá em Gênesis capítulo 21, lá no versículo 15. Lá no versículo 12, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Falando de Ismael. De madrugada, Abraão pegou alguns alimentos, abasteceu, pegou água, abasteceu e saiu com Agar e Ismael e os despediu no deserto. E os despediu, né, para eles seguirem o caminho deles. E a Bíblia relata que em um certo momento, Agar possivelmente relata que a água havia acabado, né? Possivelmente o alimento também havia acabado. Agar sentou Ismael embaixo de uma árvore e também caminhou alguns passos e sentou a uma distância em frente a Ismael e possivelmente sentou-se para esperar a morte. Na cabeça de Agar, aquele momento ali era o fim, aquela região, aquela parte do deserto era o fim. Para Agar, naquele momento acabou tudo. Acabou tudo. Agora é só sentar e morrer. Mas não era o fim. Não era o fim. Era o começo de uma nova história. Era o começo de uma nova história extraordinária para Agar e para Ismael. Você pode estar pensando que esse momento que você está vivendo é o fim. Você pode estar pensando que esse momento, essa situação que você está vivendo é a última situação, é a situação mais difícil, para você não ter saída. Olha, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não é o fim.
não é o fim. Esse momento não é o fim. Não abaixe a sua cabeça, não, sente-se, mas sente-se para respirar um pouco e continuar a caminhada. Esse momento não é o fim, ainda não é o fim. Você pode estar pensando porque por algum motivo você perdeu seu emprego, por algum motivo o alimento da despensa acabou, por algum motivo houve um falecimento, né? Houve um momento, ou está havendo um momento trágico na sua vida e para você pode estar pensando que é o fim, não é o fim. O deserto não é a sua moradia, o deserto não é a sua casa. O deserto é um momento de passagem, é uma trajetória de passagem. A Bíblia relata que chegou os anjos do Senhor e possivelmente deu água a Ismael e a Agar, alimentou-os e os tirou dali e levou para a verdadeira história que Deus tinha para ele e para ela. Não foi o fim, né? Não foi o fim. Outra passagem que nos faz refletir muito em relação ao deserto, em relação às dificuldades, no caso de Agar, ela que era mãe, né, ela única responsável do menino, na perspectiva dela era o fim, mas não era o fim, né? Na questão de Agar, como eu ia falar, foi por uma situação de dificuldade que ela passou, que ela viveu o deserto. Foi por uma situação de possível abandono, foi por uma situação de possível escassez, né? Foi por uma situação difícil que ela estava no deserto. Ela foi para o deserto, ela passou pelo deserto por uma situação difícil. E ela falou, agora é o fim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para mim e para o meu filho Ismael. E no outro relato bíblico, a história de Elias. Uma outra situação, uma situação totalmente diferente. Agora, um homem adentra o deserto, agora não por uma escassez, por um abandono, por uma dificuldade possivelmente financeira. Agora o homem entra e começa a passar pelo deserto por uma situação de medo, por uma situação de angústia, por uma situação talvez de depressão, né? A Bíblia relata, eu creio que todos conhecem a passagem de Elias. Ele realizou um grande feito por meio do Senhor Jesus, por meio de Deus, né? O El Shaddai, quando ele ali confrontou os 450 profetas de Baal, e houve aquela experiência incrível quando aqueles homens, 450 profetas, não conseguiram fazer com que o Deus deles, o Baal, respondesse à altura, respondesse pelo menos com um pinguinho de chuva, e muito menos com uma resposta significativa. E Elias falou, agora é minha vez, prepara o altar novamente, bota mais água, coloca mais lenha, e orou ao Senhor Deus, e ali, quando ele acabou de orar, o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu as pedras, enfim, consumiu tudo que tinha sido preparado. E depois desse episódio, os profetas foram mortos pelas mãos dos que estavam ali, e logo depois desse episódio, desse acontecimento, né, ele foi jurado de morte. Ele foi jurado de morte e teve que fugir. Ele teve que fugir e foi com o seu moço,
até uma certa altura, e dali, dessa certa altura para frente, ele foi sozinho, entrou no deserto. Entrou no deserto e ali começou a peregrinação de Elias, a angústia o consumindo, o medo o consumindo, né? E ele pediu para o Senhor Deus a morte. Eu quero a morte, eu estou muito angustiado, eu quero a morte. E dormiu, foi alimentado pelos corvos, dormiu novamente, foi acordado, ó, se alimente que você vai andar, você vai adentrar adentro no deserto por alguns dias. Se alimente bem que você vai andar dias e noites deserto adentro. E assim foi, né, na vida de Elias. Elias viveu o deserto por conta da angústia, viveu aquele momento da angústia. No caso, como eu disse antes, não foi por conta do desemprego, não foi por conta da escassez de alimento, foi por conta do medo, da dor. Elias estava angustiado, querendo a morte, e chegou a uma certa altura, um determinado ponto, a Bíblia relata que ele entrou na caverna, e ali na caverna ele teve um diálogo com Deus, né? Um diálogo extraordinário com Deus, e depois Deus falou para ele voltar. Deus falou para ele voltar, que ele não estava sozinho, ainda tinha umas pessoas que não haviam se dobrado, né? Não haviam se prostrado. E Elias, na ida, ele foi um Elias derrotado, um Elias angustiado, um Elias querendo a morte. E na volta foi um Elias agora curado, um Elias confortado, um Elias preparado. O retorno agora foi um Elias consciente do que precisaria fazer, como deveria agir, com quem deveria falar e com quem deveria conversar. Agora um Elias transformado pelo Senhor. A nossa vida, irmão e irmã, são vidas de experiências. A nossa vida quando o Senhor nos leva para o deserto, para nós termos uma experiência real com Ele, uma experiência real com o momento que estamos vivendo, uma experiência. O deserto, ele nos proporciona maturidade, o deserto proporciona crescimento, o deserto proporciona aquilo que porventura estava faltando ou está faltando na sua vida espiritual, emocional. O deserto proporciona, porque o deserto é o local de tratamento, o deserto é o local de cura. Então a minha proposta para você é passar pelo deserto com a cabeça erguida. A minha proposta é para você passar, se você precisa passar pelo deserto, passe com certeza, passe com segurança, passe com confiança, passe pelo deserto, não permaneça no deserto, passe pelo deserto confiante na palavra da promessa, confiante na certeza. Passe pelo deserto de forma segura, de forma transparente, de forma transparente diante do Senhor. Mas passe pelo deserto, não permaneça no deserto, não morra no deserto, não desista no deserto, não volte atrás no deserto. Se você precisa passar, passe pelo deserto, mas passe com certeza, passe com confiança no coração. A proposta e a palavra é: não permaneça no deserto, porque o deserto não é o seu lugar. O deserto não é o seu lugar, creia nisso. O deserto não é o seu lugar. Se alguém te machucou, se alguém te humilhou, se alguém te decepcionou, e você, por conta disso, precisou ou precisa passar pelo deserto, passe com certeza. Passe com metas de precisar voltar,
passar e chegar a outra margem, a outra ponta do deserto. Repito mais uma vez, friso mais uma vez, não permaneça no deserto, não se prostre no deserto. Se tiver que se prostrar no deserto, prostre-se para adorar ao Senhor, prostre-se para engrandecer o nome do Senhor, depois se levante, siga em frente e atravesse. Não se prostre para permanecer e morrer no deserto. Você não nasceu para morrer no deserto. Você nasceu para ter experiências no deserto. Você nasceu para ter experiências extraordinárias no deserto. Então, siga em frente, não desista. E do outro lado você sairá uma outra pessoa transformada, uma outra pessoa com bagagens para amanhã poder ajudar a outras pessoas que porventura estiverem passando pela mesma situação que você já passou. Então, o deserto também é um local de preparo, e que você passe por esse deserto e viva, e transmita paz, e transmita certeza. Eu te abençoo no nome de Jesus, e que você tenha um restante de dia e uma noite cheia de esperança na presença do Senhor. Deus te abençoe e até uma próxima vez.